Boa noite a todos os meus ouvintes da FM Mundial. No meio de feriado, estamos aqui hoje, 14 de novembro, metade do mês de novembro, estamos aqui, 8h30 da noite. Boa noite, meu amigo Carlos Silva, tudo bem? Boa noite, doutor Geraldo, e sempre uma boa noite muito especial aos ouvintes da rádio. Queridos ouvintes, queridos pacientes, aqueles que serão futuros pacientes, aqueles que já conheceram, um dia passaram pela clínica, e aqueles que me ouvem porque gostam de me ouvir, muito obrigado mesmo. E fico contente, já tem quase 9 anos nessa rádio maravilhosa. Primeiro vamos falar que a rádio fica na FM 95.7 e no AM 660. Apesar que, Carlos, eu nunca ouvi falar de um paciente que me ouça no AM. Eu também nunca consegui ouvir pelo AM. Preciso saber de alguém, não é verdade? Gozado que em certas regiões aqui em São Paulo, doutor Geraldo, o AM pega melhor do que o FM. Eu acho que nunca tentei. Gente, olha, quando você quiser pedir que eu desenvolva algum assunto, liga lá no 94745-2492, que é o celular da Clínica Paglia. É o WhatsApp, é o Zap da Clínica Paglia. Você que é moderninho, né? 94745-2492. Vai lá ver o Zap Clínica Paglia e deixa seu recado. Clínica Paglia, doutor Geraldo, eu gostaria de que você me falasse sobre tal assunto. E temos também o contato @Clínica Paglia, que é pelo computador, que você deixa a sua questão, deixa a sua, às vezes até eu tiro algumas dúvidas. E também, quando estou aqui nas segundas às noites, no nosso programa ao vivo, quiserem falar comigo, toda segunda noite. O programa de quarta-feira de manhã, por exemplo, é feito na Clínica Paglia e também os de sábado de manhã. Mas, gente, hoje, segunda-feira, estamos no meio desse feriadão maravilhoso. Muita gente trabalhou. Você também trabalhou hoje, né, Carlos? Doutor Geraldo. É isso aí. O senhor falou o WhatsApp da clínica, doutor Geraldo, o e-mail nosso, contato @Clínica Paglia. Faltou o telefone da clínica, né? 2950-9592. Quem quiser marcar uma consulta, agendar uma avaliação com o Dr. Geraldo, para vir conhecer o Dr. Geraldo, tirar suas dúvidas, ligue no 2950-9592. Vou repetir, 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Dol, número 95, no Alto de Santana. Há 32 anos, eu sempre falo isso, doutor, ela é referência na Zona Norte. Com certeza. Bom, no sábado, nós começamos um assunto sobre anamnese. Então, o que seria anamnese? É a identidade do paciente na Clínica Paglia. É aquilo que nós puxamos de toda a sua história médica, história bucal. E os pacientes às vezes não entendem por que precisa de tanto, por que eles têm que responder tantas perguntas, porque na verdade é aquela hora que eu começo a entender o paciente por seus problemas. Então eu falei no sábado que a primeira pergunta seria parte de saúde geral, se você foi ao médico, se você está bem de saúde, se você está nervoso ou tenso ultimamente, se esteve sob tratamento médico recente, o importante, se fez um tratamento psicológico ou psiquiátrico, está tomando algum medicamento, possui alergia a algum tipo de medicamento, submeteu-se a algum tipo de cirurgia nos últimos 5 anos, recebeu transfusão de sangue, fuma ou já fumou, faz uso de alguma droga ilícita, fez algum tratamento de quimioterapia ou radioterapia e fez tratamento de emagrecimento. Então, gente, só para vocês entenderem,
essas perguntas estão focadas no seu estado de saúde geral. Porque com elas eu começo a entender o porquê talvez que você possa estar rangendo o seu dente, se você somatiza os seus problemas do dia a dia, ou se então por que você está tomando um remédio, ou então por que você diminuiu, você tem a boca seca, ou aquela reclamação de ardência. Então eu consigo, ou por que a anestesia não está pegando direito, ou por que eu não posso fazer implante em você agora, porque você fez uma radioterapia na mama e a boca está muito próxima, não foi usado um colimador, isso é perigoso. Tudo isso para mim é muito importante. Eu preciso saber, Carlos, a histórico das doenças, os sintomas que elas geram, como uma gastrite, uma úlcera, uma sinusite, uma anemia, uma diabetes, uma artrite, uma hepatite, nefrite, tuberculose, pneumonia, epilepsia, asma, reumatismo, osteoporose, doenças de Chagas, aquele coraçãozão grandão, pressão arterial alta ou baixa, próteses cardíacas, prolapso das válvulas mitral, infarto do miocárdio e HIV. Isso são históricos de doenças. Então, a gente começa, eu, por exemplo, eu fui um bucomaxilo, fiquei 3 anos de minha vida dentro de um hospital, eu tenho um pouco de entendimento da parte medicamentosa, um pouco, às vezes as minhas secretárias brincam comigo, doutor, olha, chegou outro dia, minha secretária veio com o pé inchado e vermelho, puxa, uma menina nova, e eu, na hora, olhei e falei assim, isso é uma erisipela. E a médica comeu bola, não percebeu isso, já estava pensando na parte renal, e realmente vimos que era o início de uma infecção por erisipela. Então, isso é um pouco da minha vivência hospitalar, que eu consigo, às vezes, ajudar e passar isso para odontologia. Não é isso, Carlos? É isso mesmo, doutor Geraldo. Falar um pouquinho da Clínica Pagra, Carlos? Vamos lá, doutor. Sorrir é a melhor maneira que temos para materializar nossa felicidade. E é através do sorriso que revitalizamos nossa autoestima a cada minuto. E você, ouvinte, que está precisando fazer um tratamento odontológico ou implante dentário, ligue na Clínica Paglia no 29509592, 29509592. A Clínica Paglia é uma clínica multidisciplinar e lá você será atendido por profissionais altamente especializados nas mais necessárias áreas da odontologia para que o Dr. Geraldo possa fazer um planejamento perfeito. Clínica Paglia, 29509592. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, lá o Rodrigo. Ele é do Tatuapé, doutor Geraldo. Então ele conta uma historinha aqui que quando ele tinha 16 anos, ele caiu de skate e tal, bateu a boca e acabou caiu o dente dele, né? O dente da frente da parte superior. E ele foi rapidamente levado ao dentista que reimplantou o seu dente. E ele fala que passado mais de 11 anos, o dente começou a ficar meio mole. E o dentista dele disse que ele terá que extraí-lo. E está perguntando se ele pode colocar um implante. Muito bem, isso é uma pergunta maravilhosa. Realmente, quando seu filho, alguém, cair e o dente sair inteiro, guarde esse dente, ou ponha dentro do leite, ou ponha dentro da sua própria boca, para manter hidratado aquelas fibras, o dente manter hidratado. E daí, chegando no seu dentista, ele vai logo fazer uma limpeza nesse dente, tratar o canal e reimplantá-lo. Só quando ele faz isso, preste bem atenção que eu vou falar. Quando o dentista faz isso, aquelas fibras de Sharpey, aquelas fibras que são milhares, e elas são transversais, transeptais, horizontais, circulares,
elas perdem a função. Aí, o que acontece, como a raiz, o cemento, existe uma biocompatibilidade, assim como o implante, o osso anquilosa essa raiz. Anquilosa. Osso e raiz viram uma coisa única. E durante muitos anos você vai ter novamente o seu dente. Só que não se sabe por quê. Até hoje, estudos não sabem por quê. E que depois de alguns anos, células epiteliais de Malacê, células remanescentes que ali ficam adormecidas, começam a comer a raiz do dente. Começam a reabsorver a raiz do dente. Olha que coisa engraçada, Carlos. Uhum. Já fizeram testes de tudo quanto é maneira, mas não sabe o que acontece, o que ocorre, e a pessoa acaba por perder os dentes. Mas, com certeza, nesta região, conforme essa raiz vai sendo consumida, osso novo vai sendo formado. E, às vezes, só fica a coroa, a raiz vai toda embora. Então, é remover a coroa e colocar um implante e outra coroa imediatamente. Então, avisa aí o Rodrigo que ele pode colocar o seu implante normalmente. E geralmente isso acontece nos dentes da frente, né? Porque moleque é futebol, caiu do skate, bicicleta, e cai o dente, aí chega. Agora, se ele quebrar, se perder, não tem mais jeito. Então, principalmente, eu me preocupo quando está em fase de crescimento. Aí não pode implantar na hora. Não pode pôr um implante. O dente pode, não pode pôr um implante. Então, os pais fiquem bem atentos ao que eu falei. Tá? Pega o dente, dá uma lavadinha, água corrente, põe na boca ou põe no leite e leva imediatamente ao dentista. É isso aí. Perfeito. Bom, para quem está ligando o seu rádio agora, está no ar o programa Falando com o Dr. Geraldo Paglia, que é especialista e doutorando em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. Carlos, continuando o programa que eu te falei, nós falamos um pouco da saúde geral, um pouco do histórico de doenças ou sintomas. Vamos falar um pouco especificamente agora das mulheres. Se a mulher vai num consultório dentário, eu, dentista, preciso saber se ela está grávida. Se ela toma anticoncepcional também, porque tem efeitos deletérios do próprio anticoncepcional. Se ela está acima dos seus 45 anos e está na menopausa, além da medicação, reposição hormonal, esta pessoa sofre algum problema emocional. A mulher nessa fase, onde ela termina o climatério, ela tem um pouco do estresse aumentado. Ela precisa, às vezes, de um acompanhamento, de alguma terapia. Isso vai muito da mulher. E tem alguma restrição, doutor Geraldo, no caso da gravidez, do anticoncepcional? O anticoncepcional, o dentista tem que ser informado só. Não há nenhuma restrição. Agora, a mulher grávida, ela precisa avisar quando ela começou, quantos meses ela tem de gravidez, porque existe limitação. Se ela ainda está no primeiro mês, o dentista tem que tomar muito cuidado, porque está na fase de formação do embrião. Então, aí, são 90 dias, fazemos o mínimo possível, somente a parte emergencial. O tratamento ideal é que seja feito do 4º ao 7º mês. Do 7º ao 9º também evita-se, porque do 7º mês é muito perigoso que essa mãe venha a dar à luz a essa criança, e às vezes do 7º mês é melhor do que o 8º, porque o 8º, às vezes, a formação da membrana hialina do pulmão é problema. Então, o ideal é que, assim, do 7º ao 9º mês, até a criança nascer, não faça também nenhuma inserção abrupta ou nenhum tratamento que seja traumático nessa paciente. Então, o ideal da paciente grávida
é do 4º ao 7º mês. E se puder esperar, o dentista vai debelar a sua infecção ou o seu problema inflamatório e aguardar até a possibilidade, até o nascimento desta criança. Outro problema também muito grande, Carlos, que vai nas mulheres, é que geralmente as mulheres, na perda na reposição hormonal, elas começam a ter, geralmente, uma perda de cálcio acentuada. E aí, a densitometria das mulheres nessa idade mostra que ela tem, às vezes, já uma osteoporose ou o início numa osteopenia. Então, a médica, imediatamente, ela pensa numa medicação para enrijecer o seu osso. E aí é problema. Entramos com alendronato de sódio, sódico ou bifosfonato de cálcio. Esses dois remédios para a implantodontia é um problema. Porque o implante só se mantém dentro do osso porque ele é nutrido por vasos circulantes. Vasos, arteríolas, vênulas, e ele que nutre o osso próximo. Quando não tem este sangramento, então o que fazem as médicas? Tiram o sangue circulante, porque daí diminui aqueles soldadinhos chamados osteoclastos e vai diminuir a reabsorção da mulher. Mas com isso vitrifica o osso. O osso fica pobre de irrigação, fica mais firme, duro, mais vítreo. E implante não suporta isso. Necrosa e perde o implante. Então, se você usa alendronato sódico ou bifosfonato de cálcio, avise o seu dentista implantodontista para que ele tome atitudes para que você não tenha o problema. Você viu como é que é, Carlos? É, doutor. A gente precisa saber de tudo, não é verdade? A importância, né, que tem esse questionário, né, que nós temos na clínica. Você viu como é que é importante? Verdade. Bom, falamos da saúde das mulheres, falamos da parte de doenças. Agora vamos o quê? Para a saúde dentária. O que interessa para o Dr. Paglia? Aí que eu vejo a grande reclamação dele. Doutor, eu sinto que a minha gengiva sangra. Doutor, eu sinto a boca com gosto ou um hálito alterado. Doutor, eu tenho sensibilidade nos dentes com quente ou frio. Doutor, eu sinto os meus dentes com mobilidade. Você está vendo que ele está me conduzindo a começar a achar que esta pessoa tem um problema periodontal? Doutor, eu sinto estalos ou ruídos na articulação ao abrir e fechar a boca. Ou existe um problema oclusal ou ele tem um problema patológico de articulação temporomandibular. Doutor, eu aperto ou ranjo os dentes porque eu tenho dores de cabeça todo dia de manhã quando eu acordo e eu tenho meu rosto dolorido. Então, talvez esse cidadão não tenha os dentes posteriores e faça muita força com a região anterior e o organismo tente compensar apertando os dentes. Sinto dificuldade ao mastigar. Por que será? Falta de elementos dentários? Ou porque os dentes existe um contato prematuro? Ou porque ele tem uma mordida topo a topo? Doutor, quando vou tomar uma anestesia, eu sinto um calor muito forte e às vezes chego a desmaiar. Então eu preciso saber qual foi o tipo de complicação. Se é uma liberação adrenérgica, se é uma liberação de estresse, de medo da cadeira, eu preciso saber disso. Ou se ele está tendo alguma reação ao próprio composto medicamentoso. Então, veja o quanto é importante, Carlos, não é verdade? Isso mesmo.
a nossa anamnese de saúde dentária. Ela me abre a cabeça, já me orienta aonde eu devo trabalhar. Porque eu, quando chego para o meu cliente, falo assim, olha, primeiro, por que é que você veio procurar o Dr. Paglia? Eu primeiro ouço a reclamação dele. Sabe por quê? Muitas vezes o cara vem, aquele dentinho na frente está escurinho. Ele não está preocupado que lá atrás ele está sem dente, que ele está... Isso, para a cabecinha dele, ele é leigo, não está lhe dando problema. Então eu tenho que, primariamente, ir naquele ponto que o agrada, ir naquele ponto que ele veio me procurar. Mas eu sou profissional o suficiente para mostrar para ele os outros problemas que ele tem. Mas primeiro eu vou deixar com que ele fique contente com aquilo que ele veio me procurar. Aí ele gostou, ficou satisfeito, com certeza esse paciente ele vai querer continuar comigo e vai tomar confiança no meu trabalho, na minha clínica, nos meus profissionais e vai retornar para aí sim fazer aquilo que eu mostrei para ele a necessidade. Muitos chegam para mim e falam assim, doutor, faça primeiro o que é mais emergencial. Eu vim te procurar porque eu acho que eu estou com um problema na boca, mas a parte financeira me segura a fazer tudo. Ou então me passa todo o planejamento e como é que o senhor pode dividir isso em fases? Me mostre uma sequência. Esta, Carlos, é a hora mais importante do cliente comigo. Porque a hora que ele chegou comigo a primeira vez, foram pedidos radiografias, nós só apenas nos conhecemos. Muitas vezes a doutora Rafaela ou a doutora Cíntia pede as radiografias, mas daí vai passar com o doutor Paglia, porque eu que faço o planejamento. Aí eu planejo, mostro tudo primeiro que pode ser feito, sinto o paciente, vejo as suas possibilidades, não só financeiras, como também financeiras, e como é que eu posso trazê-lo aos poucos para ser cliente da Clínica Paglia. Entendeu? Agora, eu faço também... Temos muito tempo, Carlos? 2 minutos, doutor Geraldo. Ah, meu Deus. Eu também tenho, na parte da anamnese, a parte de higienização, viu, Carlos? Onde o cara, se já recebeu higienização, instrução de higienização, quantas vezes ele escova o dente por dia, qual o tipo de escova que ele usa fio dental ou não usa, ou é fita, se usa algum outro acessório para higienizar, como bochechos, não é verdade? Ou aquelas escovas interdentais. Bom, enfim. E no final desta anamnese, eu peço que o paciente me relate alguma condição ou algum problema que ele tenha esquecido. Às vezes ele lembra, doutor, eu esqueci de falar, mas eu fiz uma cirurgia há muito tempo atrás e ou então eu tive um acidente de automóvel, como eu tive um senhor hoje de manhã, hoje não, desculpa, na semana passada, no período de manhã, e ele falou para mim assim, doutor Paglia, eu sofri um acidente de automóvel e me abriram por dentro da boca. E aí eu tive um problema com alguns dentes. Eu radiografei, essa pessoa tinha feito uma fratura de malar e fizeram a osteossíntese por dentro da boca, não entendi por quê. E aí ele teve alguns problemas com alguns dentes. Justamente este mesmo cirurgião acabou tendo de extrair alguns dentes, eu acho que foi por trauma, e depois começou o histórico dele de perda óssea, e aí colocação de implantes, perda de implantes. Bom, então este paciente lembrou, depois de toda a anamnese, do acidente de automóvel. Isso é muito importante. Bom, com isso, gente, eu consegui em 3, não é verdade? Foram 3, foi no sábado, foi
no sábado de manhã, né? Bom, eu entendi. Bom, mas foram, acho que 3 vezes que falamos sobre a anamnese. É muito importante a anamnese e é muito importante também que o paciente me traga exames complementares. Gente, foi muito bacana. Boa noite a todos vocês. Aqueles que ainda estão curtindo o feriado, uma boa terça de feriado, boa semana, fiquem com Deus. Você, Carlos, muito obrigado, sempre me acompanhando. Hoje eu não deixei você falar 1 minuto, né, Carlos? Falei mais que a boca. Fiquem com Deus. 2950-9592, 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Uma boa noite a todos.